Opa, pessoal, estamos aqui mais uma vez no Grande Papo de Engenharia, né? O podcast mais ouvido da cidade do estado do Rio de Janeiro. Um papo de engenharia com engenheiros, gente muito boa que eu conheci na minha vida toda. E hoje eu estou aqui muito alegre e feliz que eu estou aqui com o Paulo Capella. Paulo Capella é um engenheiro mecânico do CEPEL, o pesquisador do CEPEL, 30 e tantos, 40 anos de pesquisador no CEPEL. O Paulo Capella vai contar um pouco da vida dele, contar um pouco dessa coisa da engenharia que ele exerceu lá no sistema Eletrobras, um pouco do sistema Eletrobras. O CEPEL também, de alguma maneira ou de outra, está ligado ao sistema Eletrobras, e ele vai conversar um pouco comigo. O CEPEL é companhia, não, né? Centro de Pesquisas de Energia Elétrica. Centro de Pesquisa de Energia Elétrica. Eu sabia, mas não lembrava. Bom, eu vou fazer aqui o merchan, tu vai participar aqui do meu merchandise aqui. Aqui a BMEC é a Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos, setor Rio. Do presidente é o André, lá de Itaperuna. Eu e Barata é o vice, eu sou diretor, e nós estamos ajudando a dar um upgrade na associação. A associação já tem tempo. Okay. Não fui eu que criei nem o Barata, mas já tem tempo. Mas aí a gente está dando uma ajuda. Isso aí esqueci, o blog Papo de Engenharia. Nós temos um blog Papo de Engenharia. Também, que se você quiser escrever alguma coisa, por favor, me mande que eu boto lá no blog. Okay. Temos aqui o IBEC, Instituto Brasileiro de Engenharia de Curso, do Paulo Dias, meu amigo Paulo Dias, lá de Niterói, que vai voltar aqui para falar sobre o Instituto Brasileiro de Engenharia de Curso. Isso aí é a Contec Engenharia do Barata, meu amigo Luiz Antônio Barata, que ele faz a parte de consultoria elevadores, engasguei, perícia e a questão de auto-vistoria predial. E tem também a ABRAIP, Associação Brasileira de Inspeção Predial de Gás, que é do meu amigo Jorge Omar, que é o presidente Jorge Omar, que é o presidente da ABRAIP, onde estão todas as empresas que executam inspeção predial de gás. Se quiser fazer a inspeção predial de gás na sua casa, no seu apartamento ou no seu condomínio, você liga lá para o Jorge Omar na ABRAIP, pergunta lá o Jorge Omar, entra lá na página do Jorge Omar, na página da ABRAIP, fala com o Jorge Omar, e o Jorge Omar vai indicar a empresa que pode fazer um grande trabalho dentro do seu condomínio, na sua casa ou no seu comércio, entendeu? Bom, o Paulo Capella, você sabe que eu já estou fazendo isso aqui, eu e Barata, estamos fazendo isso aqui, eu não sei, deve ser 200 ou 180 podcast que a gente fez. E a minha recompensa disso é que eu aprendi muito com grandes engenheiros que estiveram aqui, grandes engenheiros, passaram por aqui conversando, tanto de política da engenharia, política educacional, política de associação e tal. E você é mais um daqueles que entra nesse hall das pessoas que participam do podcast Papo de Engenharia. E a primeira pergunta que eu faço, e que a gente faz, eu e Barata, quando o Barata está por aqui, é o seguinte: como é que você chega na engenharia, Paulo Capella? Você chegou na engenharia, quem foi que fez essa mágica para botar você na engenharia e depois no CEPEL? Marcão, é muito interessante isso, pelo seguinte, então, vamos ver. Eu não nasci com uma intenção de engenharia. Ah, não? Não, a minha intenção era fazer medicina. Até porque era um desafio pessoal, dentre todos os que eu tive na vida e que eu procurei enfrentar, a timidez era uma delas. Eu fui uma criança assim, extremamente tímida. E eu tinha raiva disso. É mesmo? E enfrentei, graças a Deus, se eu tiver que chegar... Você está aqui no podcast agora mostrando que perdeu um pouco essa timidez. Pois é, rapaz, se eu tiver que chegar no Maracanã hoje e dar uma palestra para arquibancada e gramado lotado, eu vou fazer isso, entendeu? Então foram desafios que a gente foi enfrentando. Aí você ia para medicina. Pois é, então eu desmaiava quando eu via sangue e eu resolvi que aqui, mas eu gostava de cuidar das pessoas, entendeu? Então a minha vida era essa. O meu pai era um técnico em mecânica, um cara que eu me orgulho muito de quem foi, porque era um ferramenteiro, um projetista de primeira mão. Qual é o nome dele? Durval. Não, tá falecido já. Augusto Capella, sim. 2010 ele foi para a glória de Deus. Ele também nunca ficou... Era um técnico de mecânica. Era do Cefet, formado no Cefet, não? Não lembro onde ele se formou, cara, porque vão muito séculos aí, né? Então, muito tempo atrás. O que acontece? Meu pai fazia de tudo, cara. Em casa, meu pai consertava carro, meu pai consertava relógio de pulso. Aliás, eu tenho uma situação muito interessante. Eu ainda na escola, antiga escola primária, hoje primeira fase do fundamental, atrás eu sou nascido e criado em Realengo, me orgulho disso. Grande tá? Me orgulho disso.
E atrás da escola que eu estudava tinha uma pracinha. E nos intervalos a gente brincava. Ali nas árvores tinha aquelas abelhas que não tem ferrão, que faz aquele tubinho de cera. E eu costumava pegar um pouquinho daquela cera e eu guardava aquilo. E um dia, grudado no meu pai, vendo ele consertar um rádio que tínhamos lá em casa, ele trocou a cordoalha do dial dele, né? Onde troca as estações. E num dado momento ele viu, poxa, eu não vou poder fazer a coisa da forma que eu precisava. Eu falei, o que foi, pai? Eu precisava de cera de abelha para passar nessa cordoalha, porque... Você guardava a cera de abelha? Rapaz, porque isso é necessário para ela poder não deslizar. Não deslizar, para né? Passar na cordoalha, para poder fazer o deslize naquelas roldanazinhas que ficavam. Aí eu caladinho falando no meu estojinho da escola, né? Peguei e trouxe, é isso aqui? Rapaz, ele me deu lá 20 centavos, será que eu me senti assim o cara, né? Porque eu salvei o meu pai no trabalho dele, entendeu? Eu salvei o meu herói. Consertava carro, ele montou uma moto com um tio que era irmão da minha mãe, né? Que tinha uma oficina mecânica em casa. Então ele fazia de tudo, cara. Em casa ele consertava tudo. Então eu aprendi a ser um faz-tudo em casa também por conta dele. Mas o meu veio era para medicina. Ele me deu um estojinho de primeiros socorros, eu fazia curativo em todo mundo dentro de casa. Até que um dia ele trabalhou 12 anos numa empresa chamada Farloc, que ficava lá em São João de Meriti, na Dutra. Ele morava em Realengo e trabalhava em São João de Meriti, na Farloc. Essa empresa quebrou, e aí quando a empresa quebrou, na semana seguinte, a Aeroquipe o convidou... A Aeroquipe tem ainda na Avenida Brasil? A Aeroquipe tinha Vicente Carvalho. Vicente Carvalho, né? E aí, rapaz, a Aeroquipe o contratou junto com uma equipe nova. Só que essa equipe não foi para trabalhar em Vicente de Carvalho, era para trabalhar numa unidade nova que seria construída em Guaratinguetá, São Paulo. Fica 8 quilômetros antes de Aparecida do Norte. Aí o que aconteceu? Fomos para lá. Ah, vocês mudaram todo mundo de Realengo para Guaratinguetá. Meu pai foi agraciado com... Meu pai não sabia falar inglês. Por que eu estou falando isso? A equipe precisava passar por um treinamento, porque era uma fábrica de retentores que ia ser construída em Guaratinguetá. Então a Aeroquipe pegou toda essa equipe e mandou para Cardiff, País de Gales. Passou 6 meses lá em treinamento. Pô, mas ele não sabia inglês. A Aeroquipe pagou um curso intensivo para ele, que ele fazia no Forte do Leme. Inclusive um dia, para um Dodge Dart na porta da minha casa, o Coronel Lemos foi lá almoçar conosco. E eu com 12 anos de idade na época, sentado, de repente... Lá em Guaratinguetá? Não, ainda em Realengo, porque ele ainda ia fazer o treinamento. Ele estava no curso de inglês? Estava no curso de inglês, para depois ir fazer o treinamento e depois começou a obra da fábrica. Mas ele chegou aí para Cardiff? Foi. Ficou lá 6 meses? 6 meses. Você foi também? Não, foi só ele. Minha mãe não ficou com receio, não quis ir. Ficou conosco em casa. Eu tenho 2 irmãs e um irmão. Sou caçula da família, né? E aí, rapaz, foi engraçado, porque eu, como fui criado no meio dos maiores, eu com 4 anos de idade já comia com garfo e faca. Eu já fiquei adultozinho assim. Rapidamente? Eu com 7 anos de idade achava um absurdo. Minha mãe me levou, eu já era adulto, e ir pra escola até ela me levando, entendeu? Então, é dessas coisas. Então, o que aconteceu? Esse coronel, a gente acabou, num dado momento, saiu todo mundo da sala, ficamos eu e ele, sentado ali, eu conversando com o coronel, eu 12 anos de idade. E ele depois falou com meu pai, se interessou, e falou, quando você voltar me procura que eu quero fazer um teste vocacional para o seu filho. Você sabe que isso era Sim. Na nossa época, o teste vocacional é que dava direção. Né? Justamente. Tem uma professora que teve aqui que defende essa. Várias professoras. Eu acho interessante, devia ser mantido. Devia ser mantido, devia ser incentivado o teste vocacional. Não, dentre outras coisas na engenharia, eu percebi que deve acontecer estudo quanto é curso. Você sabe que aquela turma que entra não é a que forma. Não é a que forma. Poucos que... no final você tem uma turma totalmente diferente da que começou. 50 forma 10. Teve um colega meu 12. Que no final do primeiro semestre estava assim, meio depressivo no escândalo. Eu falei, o que está acontecendo, cara? Pô, cara, não é isso que eu quero fazer comunicação social, eu quero ser diretor de cinema. Eu falei, pô, tudo a ver. É uma coisa mais fácil. E meteu o pé, foi embora. Por que não? Fazer engenharia não é para principiante. Não é. E eu tive um ensino fraco. Né? Você também, o teu estudei ensino... escola pública. Teve um ensino... Em Realengo, eu peguei a reforma. Eu, quando terminei, eu pulei o primeiro para o terceiro, eram 6 anos de primário, né? Primário.
Eu já peguei uma fase que já não tinha a prova de admissão, né? Que tinha uma admissão entre primário e ginásio. Eu fiz a admissão. Eu já não tinha na minha época, mas quando eu pulei o nível 2, fui do primeiro para o nível 3, quando cheguei no nível 6, veio a reforma, fui para a quinta série. Voltou para a quinta série. Pois é, então isso foi ruim, né? Porque perdi tempo. Mas aí, de qualquer maneira, os teus estímulos com teu pai para você ir para engenharia, tudo bem. O general, o coronel, também te deu uma... Pois é, mas teu aí... pai vai ser mesmo, vai para Cádiz. Soma-se a isso. Um dia, a gente morando em Guaratinguetá, o meu irmão não foi... E já tinha ido para Cádiz, já tinha voltado para... Já tinha, nós já estávamos em Guaratinguetá já em... Quer dizer, meu pai foi contratado em 1972. Nossa, tem um tempinho. Em 1973 ele foi para Cardiff, tá? Não, em 1972 ele foi para Cardiff, em 1973 nós fomos morar em Guaratinguetá, tá? E aí, os meus irmãos meu irmão já tinha 19 anos, uma 21, outra 22 anos, estavam namorando já firme, né? Aí não foram para... E elas chegaram a ir, mas se rebelaram, uma ficou muito, a mais velha ficou chateada porque tinha passado no vestibular aqui na reclassificação e perdeu porque estava lá, perdeu a vaga. Mas acabou voltando e ficaram os 3 aqui. Então, por conta disso, todo fim de semana... Você ficou sozinho lá? Fiquei com meu pai e minha mãe, sozinho lá, né? Eu era muito tímido naquela época, era horrível, porque eu estudava numa escola pública, era muito grande. Lá também, em Guaratinguetá. Lá em Guaratinguetá. Mas estava levando. Aí você tinha que falar paulista lá. Pois é, não, era... Tinha que se adaptar, né? A porta, essas coisas assim que o paulista do interior fala, né? Era muito engraçado. Era muito engraçado, até você se adaptar. E os colegas pediam para eu falar, para o professor pedir para fazer leitura, eu gostava do jeito do carioca falar, era muito engraçado. Muito S, muito R. Cara, então, era muito engraçado isso. Mas aí como é que faz? Você ficou lá até quando, Paulo? Não, aí o que aconteceu? Bom, nesse inteirinho, um dia, quem vai almoçar lá em casa, meu pai e minha mãe, quem vai almoçar lá em casa no dia de semana conosco? Dr. Júlio César, que era simplesmente o presidente da Aeroquipe América Latina. Ah, sim. Que era lá, né? Que ficava em Vicente Carvalho, aqui no Rio. Eu não tinha noção, eu era tímido e tudo, mas eu não tinha essa diferenciação para mim. Para mim era normal. Daqui a pouco me deparo conversando com ele e no meio da conversa ele fez o que todo adulto faz com criança. O que é que tu vai ser quando crescer? Boa pergunta, hein? Aí eu virei para ele, Eu acho que eu queria ser aviador, não me lembro, não. É mesmo? Todo mundo queria não, ser. Jogador de futebol não era, com certeza. Na minha época ninguém queria ser jogador. Eu até joguei num time lá do bairro que era muito bom, mas não tinha essa intenção. Não, a gente não tinha. Não precisa ser aviador, acho que é uma coisa assim. É uma frustração não ter brevet de piloto, que eu gosto de aviação pra caramba. Mas, rapaz, o doutor Júlio César, o que você vai ser quando crescer? Eu falei, eu vou ser médico. Aí ele olhou pra mim e falou, não, você não vai ser médico. Você vai ser médico. Você vai ser engenheiro. Eu falei, quem é o senhor para dizer para mim o que eu vou querer ser? Eu sei o que eu quero ser, eu vou ser médico. Não, você vai fazer engenharia. Eu falei, eu não vou fazer engenharia. Ele, você vai. Vamos fazer uma coisa, vamos firmar um pacto. Quando você estiver na faculdade, você me procura e me diz quem estava certo. E aí eu fui levando, aí meu pai acabou não dando certo, porque minhas irmãs quiseram ficar no Rio, e aí todo fim de semana nós víamos para o Rio, depois voltávamos domingo para lá, entendeu? Então era muito desgastante. E meu pai acabou saindo de lá e depois veio para cá e se juntou... Voltou para Realengo? Voltamos para Realengo. E nos juntamos, meu pai se juntou a um amigo que ele tinha, lá em Irajá, que tinha uma serralheria fabricava portões e janelas de alumínio e ferro. Eu me lembrei do Penido. Penido, o gente teve aqui também contando a história. Pois é, cara. O cara vira empresário. Sabe o que meu pai fez? Meu pai entrou com o conhecimento que ele tinha, tá? O cara tinha a parte financeira. Meu pai fez de uma serralheria, montou uma metalúrgica. Roprama era o nome da metalúrgica, lá em Irajá. E aí, rapaz, montou fábrica de borracha e tudo lá, cara. E começaram a crescer. E por um tempo correu tudo bem. Bom, o que acontece, Marcão? Eu continuei minha vida, né? Eu queria ser piloto e aí eu não queria ser militar. Nunca quis ser militar. E queria ser médico também. Queria ser médico, mas chegou no segundo grau, já tive a intenção que eu queria ser piloto. Eu falei, vou tentar ir picar. Mas ia tentar a escola técnica também. Tu começa a conversar com os colegas e começa a vir aquelas, eu vou fazer escola técnica. Já tinha assim uma tendência, porque eu conseguia ajeitar as coisas em casa também. Começou a ter dar meus pitacos. Igual seu pai. Pois é, cara. Trabalhos manuais.
Aí, bom, eu sei que, para resumir, o resumo da história, né? Durante o curso de segundo grau, eu decidi, aí eu estudei no GPI, meu pai pagava com muita dificuldade, porque criar 4 filhos um técnico não era. Eu fiz Baença, né? Você não tinha mais Baença na tua época, não? Não, já tinha. Tinha Baença ainda? Tinha. Eu fiz Baença. Mas eu fui pro GPI. GPI. Eu sempre gostei do GPI, porque o GPI era um colégio seguinte, o nível era muito bom. Agora, ele não ficava atrás do aluno, cara. Tu quer ser vagabundo, vai ser vagabundo. Baença nunca ficou. Tinha o professor, dava aula, se tu queria ficar na aula, ficava. Se tu queria ir embora. Tinha uma apostila que tu comprava e, se virava. Pois é, então o que aconteceu, Marcão? Eu preocupado com o meu nível, porque eu tinha tentado a escola técnica e eu não consegui passar. Por quê? Está aqui a federal. Né? Eu lutava jiu-jitsu, meu pai pagava uma academia de jiu-jitsu para mim. E aí um dia eu falei, pai, eu preciso ter um melhor empenho, um melhor conhecimento para poder ter bagagem para passar para a escola técnica. Eu queria fazer um cursinho, você pode pagar? Ele falou, cara, eu não posso pagar escola técnica e academia. Pô, o que tu vai achar para um adolescente que vai querer? Cara, eu quero academia, eu quero... Né, fortinho para as meninas, bonita. Até porque na minha geração eu fui uma criança muito franzina, né? E eu tinha poucos garotos da minha geração, então eu vivia no meio dos maiores, eu apanhava quase todo dia. Eu falei, dentro de casa, né? Que todo mundo era muito maior que você. E eu achava, eu sempre fui rebelde. Quem manda em mim, eu tenho pai e mãe. Então, irmão mais velho que eu não manda em mim, não. Então era complicado. Né? Eu imagino. Aí o que aconteceu? Eu falei, pai, se eu largar a academia, o senhor paga o cursinho para mim? Ele falou, tu larga? Ele ficou até surpreso, porque eu falei, eu largo. Aí eu larguei e comecei. Cara, eu cheguei no primeiro dia do curso, aí eu fiz Martins, tá? Primeiro dia do curso Martins, tive aula de 7h30 às 11 da manhã. Tudo que foi falado ali, eu nunca tinha ouvido falar. Falei, tô desgraçado, né? Era normal. Não, eu falei, cara, isso no primeiro dia de aula. E isso que eu estou falando aqui serve de exemplo para muitos jovens, filho de jovem, de quem vai estar assistindo esse podcast. São experiências que a gente aprende. Todas essas experiências, no fundamental, no médio, na universidade, sempre você é apresentado a coisas muito novas. Sim. Aí eu entrei em pânico, cara. Falei, cara, porque eu não estava acostumado a ter nota baixa. Eu fui um aluno sempre muito dedicado. Eu sempre fui estudioso, sempre tive notas altas, sempre fui aluno padrão nas turmas que passei. E aí, Marcão, eu entrei em desespero. Falei, tô derrotado, não vai ficar assim. Então eu não fazia outra coisa a não ser estudar, me alimentar, tomar banho, dormir e estudar. Não jogava mais bola. Não, mas no vestibular era isso, não tinha jeito. Não, mas, e Marcão, eu decidi estudar matemática, português e química. Física, que eu tinha uma dificuldade danada. Geografia, para mim, foi muito fraco. Não, é isso até... Não que eu me interessasse, mas sempre foi muito fraco para mim. Então, faltava, porque eu fiz o fundamental aí, quando veio a reforma, eu fui fazer a segunda fase do fundamental numa escola que não tinha ginásio, na parte de 3 só tinha escola primária. Então, faltava professor de algumas matérias. Quando você chegou no curso Martins, você teve dificuldade para fazer o vestibular? Tive, cara. Aí eu falei, vou ter que estudar demais. Aí eu não fazia outra coisa. Meu pai de vez em quando via, cara, tu não quer jogar uma bola? Ele percebia que eu estava assim, excessivamente estudando. Eu falei, não, tô legal. E a estafa... Mas por que você tinha decidido a estudar isso? Que você tinha... Porque eu queria fazer faculdade, Marcão. Eu queria fazer faculdade. Eu queria fazer porque também tinha uma coisa do meu pai e da minha mãe. Que fortalecia muito essa coisa de estudar. Eles chegavam muito jovens. Minha mãe era analfabeta, meu pai era semi-analfabeto. Então, mas eles tinham, como todo mundo tinha naquela época, a necessidade de fortalecer o filho a estudar. Não, eu não estou falando aqui, mas já rapidamente falando da minha mãe. A minha mãe não nasceu filha de fazendeiro, mas ela nasceu de um latifundiário que tinha uma pequena chácara, não sei se eu chamo de sítio ou chácara, mas ela nasceu em Santa Maria Madalena, norte do estado. Conheço. Terra de Desi Gonçalves. Pois é, o meu avô, ele que cuidava de tudo, a minha avó era analfabeta, tinha 7 filhos, entendeu? E ele sempre vinha ao Rio de Janeiro negociar as poucas coisas que ele plantava e criava, né? E numa dessas vindas, ele veio e faleceu aqui. Minha avó esperando ele chegar, ao invés dele chegar, chegou um telegrama falando que ele tinha sido falecido e sepultaram ele por aqui mesmo. E aí,
os fazendeiros da região resolveram ajudar a família e tomaram tudo deles. Perderam tudo, cara. Perderam tudo. Mas aí você vai que escola de engenharia que você vai? No final você foi para a UERJ? Sim, não, só rapidamente. Não fui para a UERJ, não. O que acontece? Eu acabei o Martins. Fez vestibular? Fui bem, não, aí era para a escola técnica. Né? Para a escola técnica. Escola técnica, Epicar. Cara, eu cheguei nas provas que eu fiz, eu não conseguia raciocinar, eu só via música na minha cabeça, eu estava com estafa, eu já não conseguia dormir. Estafa é isso, né? Você não dorme, você não consegue se alimentar, tive que tomar muito remédio. E tomei na cabeça, não passei nada. Falei, caramba, eu já perdi, por causa da reforma, já perdi tempo. Não vou tentar de novo, eu vou me preparar para o vestibular agora. E aí, outra experiência que eu adquiri foi iniciativa minha na época. Falei, cara, eu já tomei na cabeça lá quando eu fui estudar demais e acabei pegando a estafa. Então, o que acontece? Eu cheguei no segundo ano, falei, vou me inscrever no vestibular. Eu não tenho nada a ganhar nem a perder, porque ainda falta fazer mais um ano. Mas eu quero ver como é que está a minha situação. Então, a minha estratégia foi me inscrever no segundo ano para fazer o vestibular, para ver o que eu estava bem, o que eu estava mal, para poder administrar no ano seguinte para o vestibular, me preparar melhor. Então eu fiquei a 200 pontos para passar para Souza Marques na época, para engenharia, que era muita coisa, que era engenharia. É uma boa escola, né? É uma das boas escolas. Aí eu falei, cara, então eu vi minhas notas como foram, então eu fui administrando. E eu era, graças a Deus, numa turma especial também do GPI naquela época, né? E eu passei para a Universidade Católica de Petrópolis. Ih, longe, hein? Fui para lá. Foi para Petrópolis? Aí tu vai falar, pô, tu fala que teu pai tinha uma vida financeira um pouco não, regada. Meu pai também não tinha, eu fui pagar uma filha, que era tão caro quanto. Eu fiz crédito educativo, paguei tudo, não devo um tostão ao governo, cumpri com a minha obrigação, porque isso era obrigação. O meu não tinha crédito educativo, foi um inferno para poder, porque naquela época era um inferno. Meu pai só conseguiu no segundo semestre, tá? E tendo que dar murro na mesa. Se você não pagasse a escola, os caras não deixavam você fazer prova. Não deixava fazer prova. E aí, Marcão, o que acontece? Cada vez que eles levavam a documentação que a Caixa Econômica pedia, que era o banco lá na época, apesar do agente financeiro foi o Banco Nacional na época, mas você fazia o pleito, apresentava o pleito ao representante da Caixa Econômica que ia à faculdade. Cada vez que meu pai ia lá, exigia mais coisas. Na terceira vez que ele foi, a mulher exigiu mais. Ele falou, vem cá, você tá achando que está conversando com algum vagabundo? É a terceira vez que eu tenho que sair do meu trabalho para vir aqui, para vir trazer documentação. Chega. Só não fala logo o que é. Eu não sei se foi por isso ou não, Marcão. Aí aprovaram. O teu crédito educativo. Eu cheguei a passar fome algumas vezes. Mas aí você conseguiu. Não, mas veja bem, eu não estou dizendo isso aqui, tadinho. Não, claro. Mas era a minha realidade, ou eu encarava ou eu largava. E eu encarei de frente. Minha família não sabia de nada. Teu pai estava lá com a pequena metalúrgica lá, dando duro lá. Né? Aí, o que acontece? Bom, eu fiz engenharia. Na UCP, do professor. Na UCP. E gostava muito. Tem lá um professor que agora esqueci, eu adoro ele. Na UCP, queria mandar um abraço para ele, mas esqueci. Rapaz, os meus professores tinha o Lulu, que era da UERJ, tinha o Lopes. Foi do CREA comigo, é professor, esqueci o nome. Sim, eu também não estou lembrando o nome dele, mas sim, também tem muito apreço por ele. Gente muito sim, boa. Sim. Mas aí você terminou lá? E aí, rapaz, o que acontece? Na nossa época, você podia entrar na faculdade e começar a estagiar. Não tinha o que é hoje, que eu acho até interessante. Hoje você tem um prazo limitado porque você abre mais vagas. Tá? Mas naquela época tinha. Cara, eu passei 2 anos e meio procurando estágio, eu não achava estágio. As portas se fechando. Você já estava estudando engenharia lá na UCP? Estava estudando engenharia mecânica na UCP. Fui fazer engenharia mecânica. E aí, cara, e o doutor Júlio César tinha razão. Depois você nunca mais contou o Júlio César para dizer aí que ele tinha razão. Eu cheguei até a mandar o convite para ele depois, porque meu pai saiu da Aeroquipe depois, aquela coisa toda, então, mas distanciou. Não que ele tenha saído... Você teve muita dificuldade, não teve dificuldade de fazer a faculdade? O primeiro semestre eu tomei na cabeça de novo, porque eu acabei, cheguei lá... Aí é o problema... Você tinha um problema com a surpresa. Eu, na minha vida laboral, eu pude pagar para o meu filho uma escola que eu não tive. Meu filho estudou... A gente sempre deu para os filhos coisas que a gente não teve. Não, aqui a gente vai tentando evoluir os que vêm depois. Claro, ele vai fazer o mesmo para os dele. Para os dele, aí vamos evoluindo. Né? O que acontece? Eu nunca tinha ouvido falar em limite derivado integral. Geometria descritiva,
cálculo numérico. Eu cheguei lá que ele dava aula para mim no General, porra. Eu tive um professor muito gente boa, que ele falava que era contra-almirante, e falou, a gente também é. Aí ele ficava morrendo de rir. Ele foi até nosso paraninfo. Eu tinha um era muita gente boa. Eu esqueci o nome dele, que dava aula para mim de cálculo 2. E eu gostei muito do curso que eu fiz na UCP, porque o curso da UCP era um curso prático. Nós lá não tínhamos um projeto final de curso, nós tivemos matérias que foram projetos. Eu aprendi a projetar a estrutura e o mecanismo de translação e elevação de ponte rolante, por exemplo. Desenvolver perfil de came, quadrilátero de manivela, vaso de pressão, tudo isso a gente aprendeu assim, com um projeto que eram as provas pra gente, entendeu? Então, foi muito interessante. Gostei muito de ter estudado lá. Só que aí eu não conseguia achar estágio, né? E eu, quando tomei na cabeça no meu cimento dessas matérias, tinham pré-requisitos, eu falei, atrasou. E aí eu virei kamikaze. Quando eu fazia matrícula no semestre seguinte, os colegas chegaram, tá maluco, ninguém faz isso. Tu não vai passar, nunca mais perdi matéria nenhuma. Entendeu também, sabe? Então, eu consegui minimizar. Você formou quando? Me formei em julho de 85. 85. Aí o que acontece, Marcão? Eu estou procurando estágio, não aparecia. Mas ali do lado já tinha a Selma. A Selma do lado da UCP. A Selma saía quase morte lá, homicídio, para poder pegar a vaga do outro, porque era disputadíssimo. Até hoje é disputado. Pois é. Aí, então era muito difícil conseguir lá. Só conseguia entrar lá quem tinha conhecimento de alguém que ajudava para o cara entrar. Porque era uma empresa até militar. Era da aeronáutica? Até por razões óbvias, porque a concorrência era muito grande, tá? E lá também é o supra-sumo do sumo da engenharia. Sem dúvida. Engenharia aeronáutica. Excelente aquilo ali. E aí, Marcão, o que acontece? Frequentei muito lá. Chegou a acontecer do professor, que eu tinha professores que eram engenheiros da Petrobras. Aliás, uma coisa que eu vi também, quer dizer, ser professor não basta o cara ter o conhecimento, ele tem que ter didática, não é qualquer um que sabe. Não. Tem cara que é um excelente profissional, conhece tudo, mas não sabe transmitir. Não é nem por egoísmo, não sabe transmitir. E aí tem uma dificuldade, quando ele não sabe transmitir, ele não é referência para os alunos, não e aí perde o respeito. O saco. Isso. Lá vem a aula daquele cara chato pra cacete. Então essas coisas acontecem. Mas eu tive resistência dos materiais, por exemplo, o Lulu, que era professor da UERJ também, o Lopes, que era um torcedor do América inveterado. Pô, cara, são caras que eu tenho assim um respeito muito grande. Meus professores sempre foram militares, sempre foi para ter coronel para cima. Okay. Eu sempre, todos eles. No meu caso não teve isso, apesar do professor. Naquela Gama Filho eles adotavam pegar os professores da UIME e dava aula na Gama Filho, quase todos eles. Então o que aconteceu, Marcão? Eu só para vencer essa etapa aí, que eu estou tomando muito tempo nisso. Vamos embora. As portas se fechando, eu cheguei a conseguir um estágio, começa segunda-feira. Eu falei, maravilha, consegui. Fui segunda-feira, cheguei 15 minutos antes do horário de entrar, entrei. Vai no RH que estão querendo falar contigo, querido. Desculpa, mas alguém pegou tua vaga, tu não vai. Até isso aconteceu, cara. Eu comecei a entrar em desespero até que, em 1984... Quase se formando. Pra tu ter uma ideia, me formei em julho de 85, cara. Olha o desespero que eu já estava. Um professor, me dava bem com os professores, graças a Deus. Nunca fui puxa-saco de ninguém, mas eu procurava interagir muito, que era importante isso. Claro. Aí um professor viu, Capela, você está procurando estágio, né? Olha só, a Petrobras está começando a montar o polo petroquímico da Bacia de Campos e foi feito um estudo de viabilidade técnico-econômica do Brasil ter um laboratório de ensaio de certificação e equipamento usado em área classificada. Esse projeto foi proposto para fazer com a UCP, porque a Petrobras não podia ter um laboratório desse sob tutela dela, porque ela era a quarta parte, ela era interessada no produto final, então ela não podia estar à frente desse laboratório. Só que quando a UCP foi estudar o que era a infraestrutura desse projeto, ele viu que era uma coisa muito grande para uma universidade. E aí apareceu um tal de um CEPEL, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, Centro de Pesquisa de Energia Elétrica. Aí ele falou, olha só, cara, esse laboratório que ia ser construído aqui conosco vai ser construído nesse centro de pesquisa que era na Ilha do Fundão. Tem Adrianópolis também, mas está com a equipe lá do Fundão. E o CEPEL aceita estagiário daqui da UCP. Por que você não vai lá tentar estágio? Eu falei, mas cara, não conheço ninguém lá, nem sabia que existia isso. Ele procura o senhor Jorge Zabludovski. Deus é tremendo para mim na minha vida, cara, porque eu já tive oportunidades impressionantes, Marcão. O que acontece? Eu falei, então eu vou lá. Eu desci, fui lá no Fundão.
Cheguei na recepção do centro, eu queria falar com o senhor Jorge Zabludovski, uma momentinho, a recepcionista liga lá para dentro. Doutor George, porque ela falou a palavrinha mágica, doutor, eu tremi na base, né? Que isso, cara. É o presidente. Pô, tô no centro é o dono do CPF. Cara. Tô vindo lá de Relembro. Tô vindo lá de Relembro. Lá de Petrópolis. Aí, cara, doutor fulano de tal. vem aquele senhorzinho de calça social, de terno, né? Sapato social, camisa social, gravata, sem paletó, mas de gravata. Eu falei, Deus do céu. Cheguei tranquilo. Pois não, eu expliquei para ele. Aí ele, assim, com um respeito enorme, sabe, cara? Com um sotaque um pouco puxado, porque ele era russo, tinha nascido na Rússia, na Primeira Guerra, porque quando eu conheci ele, tinha 79 anos de idade, cara. Essas alturas do campeonato, quando o cara acima de 40 anos, eu já achava que era velho pra caramba. O cara com 79, você imagina. Eu tenho 74. Aí ele fiz uns testes lá com ele, e era para trabalhar na implantação desse laboratório. O senhor é capaz de projetar esses equipamentos aqui? Eu era de mecânica, né? Eu falei, pô, se eu tiver os dados necessários para que eu consiga desenvolver, tinha muita prática no curso que a gente fazia. Você já estava no 8º período, 18º ou 9º período. E eu confiando, qualquer coisa eu vou correr para meu pai me ajudar, cara, porque meu pai tinha conhecimento. Aí eu falei, se eu tiver as ferramentas necessárias para ter base para levantar essas informações, eu faço. Aí fiz uns testes, fez a entrevista, e falou, agora o senhor vai e aguarda, porque eu tenho que entrevistar mais 3. E a gente vai comunicar o senhor. Eu falei, beleza, fui para casa. 3 meses depois... 3 meses? Eu ouvindo aqui o grilinho no meu ouvido. Falei, pai, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir formar. Eu não consigo estágio. Aí, pelo amor de Deus, arruma um estágio. O senhor conhece muita gente, arruma um estágio para mim, pelo amor de Deus. E aí ele conseguiu para mim um estágio na FICAP. FICAP era uma fábrica de produção de fios e cabos para energia e telefonia. Jardim América, Pavuna. Pavuna, atrás da fábrica da Fabrimar. Tá lá, o terreno tá lá. A FICAP acabou. Aquele terreno foi todo invadido. Marcão, eu comecei a estagiar lá. Eu entrava 7... Era de cabos elétricos? Fios e cabos de telefonia e energia. Era também de telefonia. Eu pensava que eram uns cabos enormes assim. Não, eu cheguei a ver e eu trabalhava... Agora nem tem mais na rua, antigamente tinha na rua, que eram uns anéis grandes que puxavam os cabos. Tinha trefiladeira, porque comprava as bobinas de cobre, que vem com 0,5 polegada de diâmetro, e tinha que baixar para fios até daquele fio múltiplo, né, que era 1 milímetro de diâmetro, né? Então, e depois tinha que fazer os tratamentos térmicos, porque ele ficava com uma rigidez muito grande, porque era puxado, né? Então ele ficava com uma rigidez grande quebradiço. Aí você foi para lá fazer Aí eu fui para lá, cara, comecei a estagiar lá, eu entrava morando na República, em Petrópolis. Entrava 7h30 da manhã, saía 5h15 da tarde. E como é que estudava? Ia para a faculdade? Cara, eu saía dali, andava a extensão das 2 fábricas, atravessava as 2 pistas da Dutra, pegava um ônibus para a rodoviária Novo Rio, para da rodoviária Novo Rio para Petrópolis, para descer na Praça da Liberdade, subir e para assistir aula de 7 às 10h20 da noite, meu amigo. Todo dia. Eu dormia 2h30 por noite, Marcão. 2h30 por noite. Você morava na República lá? Na República. Tinha papai e mamãe do lado. Tinha uma ladeira para subir aquela ladeira. Isso. Encaixar lá na... Isso. Eu conheço o CP. E aí, cara, feliz da vida. Como é que tu consegue? Eu falei, cara, olha... Quando a gente tem 20 anos, tinha 25 anos... O interessante é quando tinha aquelas tempestades que caía barreira e fechava túnel, e aí ficava mão dupla um certo trecho, aí tu subia, às vezes estava chovendo, descia aquela água barrenta, tu só via barro. As pessoas se jogando no chão. Subir a Serra de Petrópolis, tinha dia, eu trabalhei em Petrópolis, tinha dia que em Petrópolis você ficava 3, 4 horas, porque uma carreta. Isso. A carreta foi manobrar e quebrou o eixo. Aconteceu uma inundação lá uma vez, eu fui dormir no Quitandinha na casa do colega de turma, porque eu não pude chegar no meu apartamento, cara. Bom, como é que ficou essa história? Você se formou e... Aí, quando eu estava fazendo 2 meses, eu cheguei de noite na faculdade, porque como Petrópolis não tinha oportunidade para todo mundo estagiar, porque lá era horário integral, tinha aula de manhã, de tarde e de noite. No profissional, que eram os 2 anos e meio finais, as aulas eram todas à noite para as pessoas poderem ir para outros municípios. Por exemplo, vir para o Rio. Então, eu tinha aula à noite. E aí, Marcão, quando eu estava fazendo 2 meses de estágio lá na FICAP,
o professor vira, Capela, tu já olhou o quadro de aviso? Eu falei, não, vai lá que tem alguma coisa que te interessa. Porque eu fui lá, o CEPEL me chamando. Eita! Não, aí eu entrei em parafuso, cara. Eu tô estagiando ali, vou me formar no que vem. Cara, eu não posso dar um passo errado. Aí... Lá ficava, era remunerado ou não? Era. No CEPEL também. Não, eu comecei a estagiar, eu já não pegava dinheiro com meu pai. Não que ele... Meu pai nunca me negou nada. Eu não posso reclamar dos meus pais, tem que só louvar os pais que eu tive. Você já Mas eu achava um absurdo eu ficar na aba dele podendo me sustentar. Pra tu ver como é que estágio pagava legal, horário integral. Legal mesmo. Meu era assim. Aí, Marcão, eu peguei, cheguei lá, engraçado que eu tinha mais intimidade com o supervisor do outro estagiário, não comigo. Que eu trabalhava na parte com tempos e métodos. Olhando a área de produção, nas máquinas extrusoras, para ver como é que o cara procedia para buscar meios de otimizar aquela produção. E o cara não podia perceber que você estava analisando ele, porque senão ele começava a mascarar. O cara começa a mascarar. Então você tinha que ser assim, levar o cara na conversa e não deixar ele. Sutileza. Era muito interessante. Bom, aí virei para ele e falei, cara, aí eu tinha mais intimidade com ele, aí fui conversar com ele. Falei, você não sabe o que aconteceu, o que houve? Aí o CEPEL tá me chamando, contei a história toda. Ele aprende uma coisa desde jovem. Nunca dê as costas para uma oportunidade. Se estão te oferecendo alguma coisa, vai ver o que estão te oferecendo. Se você vai aceitar ou não, isso é um outro momento. Agora, você pode estar perdendo a oportunidade da sua vida. Se você não vai lá, não vou acabar saber. Eu falei, mas como é que eu vou lá? Eu entro aqui de manhã, saio de tarde, acabou o expediente, como é que eu vou fazer? Ele simplesmente, aqui fora, passa um ônibus que vai lá na Ilha do Fundão. Amanhã, na hora do almoço, você vai passar na catraca que você passa para entrar e sair, vai pegar esse ônibus, se manda, vai lá fazer entrevista e volta para cá depois. Eu falei, mas como é que eu faço? Tem que bater cartão. Ele, eu te dou cobertura. Vai lá. Assim, cara. Eu cheguei no CEPEL, o doutor Jorge me recebeu já numa segunda situação. Olha, o senhor foi escolhido, o senhor já pode começar. Aí eu fiquei olhando para ele com cara de tacho, imagina, estudante, né? Aí, o que houve? Eu falei, não, doutor Jorge, é porque como o CEPEL não me chamava, eu acabei buscando e eu estou estagiando em outro lugar. O que você vai esperar que um cara fale? Pô, boa sorte, né? Não. Ele virou para mim, o senhor quer um tempo para pensar? Esse cara é maluco, né? Eu falei, isso não está acontecendo. O senhor está me oferecendo um tempo para pensar? Ele disse, sim, isso aqui é um tempo para pensar. Eu falei, tá, mas o senhor deve ter um limite de tolerância. Ele, uma semana, tá bom? Eu falei, tá. Então o senhor vai, decide. Eu só peço que o senhor, seja qual for a decisão, me avise, porque se o senhor não quiser, tem que chamar outro. Eu falei, maravilha. Saí de lá. Aí minha cabeça virou um turbilhão, né, cara? O que é que eu faço da minha vida agora? Bom, meu pai estava viajando a trabalho. Eu não tinha como, eu tinha que conversar com alguém de experiência para poder me ajudar a tomar a decisão. Aí eu fui conversar com o gerente da produção. Aí eu cheguei para pedir para conversar com ele. Pô, não, entra aí, senta aí, o que houve? Eu falei, não, o senhor não está entendendo. Conversa não é de estagiário para gerente da produção. É de pai para filho. Ele, o que tu aprontou, cara? Eu falei, não aprontei nada, eu tenho que tomar uma decisão, não sei. Bom, ele foi assim, extremamente correto comigo. Me explicou que só tinha uma vaga ali, o outro estagiário já estava há 1 ano e meio, que ia se formar no final do ano e queria a vaga. Então, ele falou, se eu fosse você, eu tentaria a sorte lá. É, porque aqui já está mais ou menos... Aí me liberou, eu falei, pô, agora é outra história. E aí, já autorizado, no dia seguinte eu não esperei uma semana, voltei lá no fundão, falei, doutor Jorge, eu vou escolher para cá. Ele só pode começar. Eu falei, aí não, eu pedi ele para terminar o mês lá, porque eu queria fechar o relatório. Entendeu? Para sair pela porta que eu entrei. Ele, tranquilo. Eu digo que meu estágio foi uma gestação, porque foram 9 meses. Eu entrei lá no CEPEL em outubro, dia 1º de outubro de 1984. Depois. Me formei em julho de 85, quer dizer, foram 9 meses. Só que, eu estagiando, eu falei, cara, eu não, já no ano seguinte, couro comendo. E era em Adrianópolis o laboratório, não era no Fundão. Sempre indo lá. E eu participei da construção do laboratório. Foi uma experiência maravilhosa para mim, Marcão, sabe? E aí, chegou o mês de julho, eu ia me formar em mês de julho, chegou no mês de abril, eu falei, quer saber, eu vou ver se eu tenho chance de ser aproveitado aqui. Vou conversar com ele. Pedi para conversar com o doutor Jorge. Ele, pois não, senta aí. Aí eu sentei. Falei, doutor Jorge, não sei se o senhor lembra, eu estou me formando agora em julho.
E eu preciso saber se eu tenho chance de ser aproveitado aqui, porque senão eu vou ter que começar a jogar currículo lá fora, porque eu não gostaria de colar grau para depois começar a procurar emprego. Não, o senhor está formando agora, um minutinho, pegou o telefone. Dr. Jorge Zabludovski, que era chefe de uma... Não era nem departamento, era uma divisão de projetos especiais. Todos os laboratórios que nós tínhamos em Adrianópolis, e laboratórios que poucos lugares no mundo têm, eu fico triste que o CEPEL é muito pouco conhecido no Brasil. Foram projetos dele, cara. E quem fez o estudo de viabilidade técnico-econômica foi ele. E nós nos conveniamos com o laboratório da Alemanha, o PTB. Eu estou observando que você teve uma oportunidade ímpar. Foi, Marcão. Foi. Tudo... Oportunidade ímpar de você... Deus foi me guiando para o que precisava, você está entendendo? Tinha um propósito ali. A vida te... Porque na verdade é isso mesmo, né? Mas que eu estou te falando. A vida te dá uma encaminhada. Sim. Aí você tem que ajudar. Tem aquela coisa da sorte, da competência, que você sorte sozinho. Não dá, você tem que ter competência. Sim, você aí vira funcionário do CEPEL? O que acontece? Ele pegou o telefone, um momentinho. Ele se reportava diretamente ao diretor. Porque o CEPEL não tinha presidente, não tem presidente. Ele tem um diretor-geral, tem um diretor de laboratórios e o diretor de pesquisa e desenvolvimento e inovação. Tá? Hoje já tem até o de administração, que era uma superintendência na época. Aí ligou para o doutor João Barros. Doutor João, lembra aquela equipe que a gente está estruturando para trabalhar no Labex, que era Labex o nome do laboratório, Laboratório de Ensaio de Certificação e Equipamento usado em áreas classificadas, ou para atmosferas explosivas. Aí ele... Pois é, o meu estagiário está se formando agora em julho, eu gostaria de incluí-lo na equipe. Eu aqui tremendo, que nem vara verde, não escutando o que está falando do outro lado. Acabou o telefone com a tranquilidade. O senhor se incomodaria em trabalhar o mês de agosto como terceirizado? Como assim, doutor Jorge? Ele é porque, para o senhor poder entrar no CEPEL, o senhor tem que fazer exames admissionais. E como o senhor só forma em julho, o senhor vai ter que fazer esses exames em agosto. Então, os dias que o senhor tiver exame, o senhor vai fazer exame e não vem. Os dias que o senhor não tiver exame, o senhor vem trabalhar para o projeto não parar. E o senhor sabe que o senhor vai continuar fazendo o que faz hoje agora, como engenheiro. Para tu ver, não estou dizendo de forma a denegrir, não. Eu já estava fazendo trabalho como engenheiro, cara. Mesmo, não era estágio para auxiliar, não. Eu estava... Né? Então foram oportunidades ímpares. Peguei uma experiência muito grande e acabei ficando responsável depois pelo laboratório de ensaios mecânicos do Labex, né? Com essa oportunidade eu fui... Aí ele... Não, tem um detalhe rápido. Quando eu comecei a estagiar, ele pegou um livro da Brown Boveri que fala sobre áreas classificadas. Falou, eu só vou passar o trabalho para o senhor depois que o senhor ler as 82 primeiras páginas desse livro aqui para o senhor entender em que o senhor está se envolvendo. Quando o senhor terminar, o senhor me avisa que eu vou lhe passar trabalho. Eu falei, tá bom. Aí ele me deu o livro, toda a página tinha 2 colunas, uma em alemão e outra em inglês. Cara, eu nunca fiz um curso de inglês, eu não tinha dinheiro. Mas teu pai já tinha. Sim, mas, cara, eu não tinha como, né? Aí eu falei, cara, não vou perder esse estágio. Eu fui para a biblioteca, pedi um dicionário de termos técnicos, sentei ali. E aí entrei em desespero, porque eu não estava na minha sala de estagiário, eu estava na biblioteca o dia todo. Aí eu fiquei preocupado com isso, de repente achar que eu estava voando, né? Eu fui atrás dele, falei, doutor Jorge, se eu não estiver lá, porque eu estou na biblioteca, porque tem algumas palavras que eu não conheço, só todas. Todas. O The Books on the Table eu sabia. Você sabia. Aí, cara, ele falou, o senhor não precisa me dizer onde o senhor está. O senhor sabe que o senhor tem um trabalho e tem um prazo para me entregar. Se eu precisar falar com o senhor, eu lhe procuro. Cara, me jogou uma responsabilidade nas costas muito grande. Porque ele não preocupava onde eu estava, ele queria o resultado. Né? Mas ele também estava confiando em você, né, não, Capela? Ele sabia que você ia dar um resultado, ia dar uma rapaz, resposta. foi ali um conjunto de coisas muito boas, sabe? De acontecimentos que... Foi, ele me dava muita liberdade. E nessa brincadeira, aí eu fui, depois que eu me formei, já trabalhando como engenheiro, não tinha concurso público naquela época. É verdade. Tá? Começou só em 93. Só em 88 passou a ter. Acho que foi em 93. 93? É. Acho que é a Constituição de 88. Pode ter sido, mas como tinha aquela questão de promulgação da lei, para depois começar, né? Mas aí, rapaz, havia no convênio com esse laboratório, que é Physikalische Technische Bundesanstalt, o nome do laboratório. Não me perde para traduzir, porque eu não sei. Tem uma unidade em Berlim e outra, não lembro qual é outro lugar, e outra em Braunschweig, que é na Mas Alemanha. qual era a ideia do CEPEL? Que você foi para... A ideia do CEPEL era prestar serviço para quê? O que acontece? A Petrobras precisava montar as plataformas de petróleo da Bacia de Campos.
todo equipamento elétrico que tem um volume livre interno de mais de 2 litros precisa ter uma tecnologia, seja invólucro à prova de explosão ou equipamento de segurança aumentado. O que diferencia isso do invólucro? É o mesmo motor elétrico. Só que o invólucro à prova de explosão ele tem que ter um invólucro que, se entrar numa mistura, numa proporção tal de um gás inflamável presente no ambiente com o oxigênio do ar, havendo ou temperatura, ou fonte de calor, ou uma centelha, pode haver uma ignição. Ele tem que suportar essa pressão de explosão, vai propagar, porque se entrou, vai sair, só que ele tem que ter um comprimento de junta com características de rugosidade e outras coisas também, que não permitam que essa temperatura do ar quente da explosão interna chegue com temperatura suficiente para propagar. Mas me diga uma coisa. Tá? O segurança aumentada trabalha a classe de temperatura do equipamento para ficar abaixo da temperatura, e é o motor rotor de gaiola que não centelha, por exemplo. Tá? E segurança intrínseca, que é nos equipamentos eletrônicos. Mas isso você presta serviço para a Petrobras. Não, você tá pensando você falou que não, calma. A Petrobras precisava dos equipamentos certificados. Então, o produtor nacional, o que ela fazia? Ou ela teria que importar, que era muito caro, ou o fabricante nacional, a WEG, por exemplo, o motor tinha que mandar para o exterior para certificar para voltar. E voltava muito caro. Foi aí que entrou o estudo de viabilidade técnica para construir, para fazer aqui os certificados. Tá entendendo? Tô entendendo. Então, nós fomos o primeiro laboratório desse tipo no hemisfério sul do planeta. Só tinha no hemisfério norte. Hoje a Argentina tem. Esse laboratório foi desativado depois de alguns anos, tá? Não sei porquê, mas política interna foi. Mas, de qualquer forma, a Argentina hoje tem, mas nunca teve fazendo a complexidade do que o CEPEL fazia. Ele foi substituído depois por algum outro órgão fazendo isso. Cara, eu não sei como está isso hoje, porque hoje tem. Na USP, no IPT, tem um laboratório, também, hoje é o maior, porque ele não fazia a totalidade do que o CEPEL fazia, tá? Mas atende... Mas aí, quando termina esse laboratório, você continua no CEPEL? Então, eu fui aproveitado para ser responsável pelo laboratório de ensaios mecânicos, porque eu fazia ensaios de requisitos gerais, ensaios de grau de proteção para equipamento que usa ao tempo, tá? Tem algumas outras características aí também que não cabe aqui. E ensaios de prensa-cabos, que prensa-cabo não é um invólucro com a prova de explosão, mas ele não pode prejudicar. Porque, por exemplo, se eu não quiser usar um eletroduto para ligar uma caixa de ligação ou de passagem, né? Ou um motor, uma caixa de ligação de um motor, eu posso usar o cabo direto. Só que na entrada dele ali, vou fazer um furo nessa caixa para poder esse cabo entrar. Então, a função do prensa-cabo é ele entrar ali e preservar a proteção daquele equipamento. Mas então, como é que ele vai fazer? O CEPEL vai fazer parte de uma engrenagem da Eletrobras. Depois, como é que faz isso? O CEPEL é a engrenagem da Eletrobras. O que aconteceu? A Eletrobras foi criada. 10 anos depois, resolveram que o setor ia expandir e precisava de um suporte tecnológico. Então, o CEPEL foi criado para gerar tecnologia e dar suporte técnico, tecnológico à Eletrobras. Quer dizer, ao setor elétrico como um todo. Tá? Foi aí que o CEPEL nasceu. O CEPEL nunca foi da Eletrobras. Nunca chegou a ser? Não, o CEPEL foi criado como uma sociedade de caráter civil sem fins lucrativos. Era como se fosse uma associação... Mas depois ele virou apêndice da Eletrobras. Também até hoje não é apêndice. Depois da privatização eles acabaram assumindo porque ninguém assumiu nada. Mas nunca foi e não é por registro. Vocês tinham a Eletrobras... administração e gerenciamento dependente do sistema Eletrobras. A Eletrobras é o principal sócio mantenedor, hoje é o único, porque privatizou todas as empresas, juntou ali. Mas qualquer empresa, eu podemos ser sócio do CEPEL e contribuir também. Tá? E aí o que acontece? A Eletrobras era o principal sócio mantenedor e era sócio fundador. Essa era a característica, mas não era dona, nunca foi. O CEPEL foi criado para atender demandas do Ministério de Minas e Energia, atender a estratégias do governo federal. Tá? Então, por exemplo, hoje nós temos o Operador Nacional do Sistema, o ONS. Todas as ferramentas computacionais que eles usam para manutenção, para planejar e para operar, foram desenvolvidas pelo CEPEL. Tá? Só para dar uma ideia. Então, o CEPEL tem uma série de linhas de ação. Temos um laboratório em Adrianópolis de ultra alta tensão, só a China que tem isso. Entendeu? Então, o CEPEL teve
os ensaios do Programa Brasileiro de Etiquetagem hoje, infelizmente, estão desativados esses laboratórios, mas o CEPEL era o laboratório de referência do Programa Brasileiro de Etiquetagem. Você compra uma TV, tem lá o selo. Tem etiqueta, perdão, com as características, é A, B, C, D, consumo. E se for A, dos melhores qualificados, tem o CEPEL, o selo. O CEPEL validava isso, para motores, para transformadores, para televisão, para máquinas de lavar e iluminação. Por que uma pergunta que eu tenho, por que o CEPEL não é igual ao SEMPES? O SEMPES também não era um centro de pesquisa? O SEMPES é da Petrobras. É da Petrobras. O CEPEL não era... Não é da Eletrobras. Apesar de hoje estar sob tutela dela e está minguando porque a Eletrobras teve a incumbência, depois de privatizada, de manter o CEPEL. Isso a gente tentou aí por várias vias mudar essa situação e não tem conseguido. Como é que infelizmente. Como é que o CEPEL vai perdendo a sua política, a sua estratégia? Porque ele foi criado, pelo que você está me dizendo, para fazer ensaios, para ajudar em pesquisa. E desenvolver tecnologia, nós temos patente. Como é que ele vai perdendo essa característica? Na medida de que da privatização só que detonou o CEPEL, ou ele vem perdendo nos governos, mesmo depois da redemocratização, ele já vinha perdendo esse tipo de... Marcão, eu não diria que ao longo do tempo ele veio perdendo, não, porque o CEPEL quer dizer, ele permaneceu respeitado internacionalmente, inclusive, tá? O próprio laboratório de invólucro à prova de explosão, com 4 anos de existência, nós nos convenemos com o laboratório, tinham 12 anos quando nós começamos a operar, e com 4 anos a gente estava contestando uma série de questões de procedimentos de ensaio que eles acataram da gente e, numa segunda instância, conseguiram, não conseguiram na primeira vez por causa de protecionismo, mas na segunda conseguimos, inclusive de convênio de mútua aceitação de certificado. Ou seja, até então, qualquer equipamento certificado pelo CEPEL e havia reciprocidade, que fosse exportado para a Alemanha, por exemplo, teria que ser submetido a ensaio lá. Uma vez que nós conseguimos o convênio, tá? 6 anos depois de criados, era só submeter a documentação para ver se o certificado tinha um tempo ainda de validade para aquilo e não precisava ser submetido a ensaio de novo, entendeu? Nós conseguimos conquistar e ter essa maneira de achar que o Brasil é tudo inferior do que tem lá fora. Lê do engano. O brasileiro tem que ter um pouco, melhorar a sua autoestima, porque o Brasil, tudo que se mete tem muito bom desempenho, mas ao longo do tempo, não, porque as estratégias vão mudando. Você desculpa se eu falar alguma besteira, você me corrige. Não tem besteira. Olha assim, eu me lembro que o CEPEL era a nata da engenharia do ponto de vista da certificação. Sim. Né? E eu queria que você... Eu fui acompanhando um certo esfacelamento do CEPEL, na medida que foi politicamente... Eu não sei, eu não identificar. Porque eu estava no sindicato e fui verificando que, num tempo, o CEPEL foi perdendo... não sei se foi perdendo ou se foi... não foi perdendo a sua integridade, quer dizer, politicamente não sei, acho que as gestões que foram sendo... Marcão, ou eu estou errado, eu estou equivocado, quer dizer, ou você não está entendendo isso não que foi eu numa velocidade, isso não foi numa velocidade tão grande assim, entendeu? Porque, por exemplo, quando o Fernando Henrique foi eleito, era um governo neoliberal. E aí você perde um pouco a sua identidade e começa a aceitar melhor que seja lá de fora. Então vale qualquer coisa. Então, isso para um centro de pesquisa, qual é a função do centro de pesquisa? Que é aí que sempre devia estar na mão do governo. Cara, você toma uma linha de ação para fazer um estudo em cima daquilo, o resultado pode ser que aquilo não é o melhor caminho. A indústria privada, ela não vai embarcar numa dessa, dificilmente vai embarcar numa dessa, porque ela precisa ter lucro. Então é o governo que investe em estudos que podem mostrar que eu tenho que mudar o rumo dali, tá entendendo? Então, a partir do momento... Só quem investe em pesquisa é o governo. A partir do momento que você começa a privatizar determinadas empresas, a Light, por exemplo, depois de privatizada, ela ficou cerca de 6 meses sem contribuir, tá? E ela só poderia perder a obrigatoriedade de contribuir a partir do momento que ela oficialmente se desligasse.
Só que o CEPEL não podia chegar, você está me devendo, vai ter que pagar tudo lá. Eu falei, tudo bem, eu pago e estou fora. A gente não era o que a gente queria. Então, na negociação, o que o CEPEL conseguiu? Ela passou a contribuir com 10% daquilo que existia. Então, você começa a minguar o que você tem de verba. E como é um centro de pesquisa e como é sem fins lucrativos, porque senão não é pesquisa, não é estudo. Precisa ter isso. E como é sem fins lucrativos... Pesquisa é estudo, cara. É estudo. Tá entendendo? A de base é o governo que faz. Depois você se junta, o que o CEPEL sempre fez. CEPEL se juntava com uma empresa que ia produzir aquele produto, para poder pagar royalty e você está ganhando com aquilo. É assim que funciona. Então, essas privatizações, essas coisas começaram a minguar o CEPEL. Tá entendendo? Isso começou a trazer problemas. Mas o CEPEL tem ferramentas... continua tendo. Como é que faz? Quer dizer, deixa eu tentar propor uma coisa para a nossa discussão. Se a Eletrobras não está mais interessada em pesquisa, é isso? Não. Veja bem. A Eletrobras hoje não é mais Eletrobras, é X, não? Axia não está mais interessado em pesquisa e aí não quer sustentar o CEPEL, não interessa criar uma estrutura de pesquisa, porque você pode pesquisar lá fora. Veja bem, a visão de estratégia de uma empresa privada, eu quero aquilo que vai me dar lucro. Pois é, isso que eu estou querendo. E aí como é que você chega... Se o CEPEL não me dá lucro... Não dá... Não, mas o que está acontecendo? Hoje continuam sendo pessoas demitidas. Pois é. Por exemplo, o mais recente foi um colega que trabalhava diretamente na questão de transição energética. É uma pesquisa para o CEPEL, não é isso? Da transição energética? Só que os pesquisadores se tornaram vendedores. Você precisa trazer cliente, cara. Se tu não trouxer cliente, eu não te pago, então tu vai embora. Por quê? Qual foi a regra da lei de privatização? A Eletrobras vai ter que sustentar o CEPEL durante 6 anos. Com um pequeno detalhe. A cada ano subsequente, diminui em 1/6 o orçamento. Cara, no 4º ano você não tem mais orçamento nessa brincadeira. Então como é que você mantém o pessoal lá? O cara não quer gastar com aquilo. Então... Está aí a questão do definhamento do centro, você está entendendo? O governo tinha que retomar, até porque na prática não deixou de ser o dono disso, mas não quis assumir. Entendeu? Não quis comprar essa briga. Mas essa coisa de pesquisa, sabe que o Capela, eu entrevistei aqui, que eu não sou jornalista, eu conversei aqui com o professor Atlas, da UFRJ. Geólogo. Sim. E ele me fala assim, não, os metais... Terras raras e metais estratégicos, sim, metais tem em grande quantidade na China. Sim. Primeira reserva do mundo é a China. A segunda é o Brasil, né? A segunda é o Brasil. Isso. Aí eu falei, mas o que é isso? Os chineses são mágicos? Como é que eles sabem que o tal metal tem uma qualidade econômica necessária para construir, né, uma série de coisas? O que é isso? Os caras são mais? Aí falou, não, lá tem planejamento e pesquisa. Porque se você não pesquisar, se você não planejar... Desculpa, só batendo a bola contigo. No Brasil, falar em planejamento é palavrão. Eu não sei se é verdade ou não, mas sempre disseram que o japonês ele sempre foi um grande estrategista, porque cerca de 70% do tempo no desenvolvimento de um produto era planejamento. Para quando eu partir para a parte operacional, não que eu esteja consolidado 100%, porque não é assim. Uma coisa é o estudo, outra coisa é a aplicação. Se fosse assim, carro de Fórmula 1, avião já eram perfeitos. Não é isso? Então, requer isso. E no Brasil, as coisas sempre se quiseram para ontem. Tá entendendo? Essas coisas não se desenvolvem assim. Você precisa de um estudo para se fazer. Né? Então, você tem brasileiros aí despontando pelo mundo. Aí onde você vê brasileiro que foi colocado, tu vê o número de descobertas que tem acontecido por aí.
apesar de termos excelentes aqui no Brasil também, mas são coisas pontuais, infelizmente. O Brasil perde a sua intelectualidade na pesquisa, né? Com a facilidade danada. Você cria profissionais, e detalhe, e depois você mesmo... Marcão, a gente está voltando para o setor primário, né, cara? A gente, a nossa indústria está no buraco. Pois é, para commodity. A gente está aceleradamente partindo para isso. É triste você ver. Eu estava conversando... Continua vendendo chapa de aço para comprar porta de carro. Continua montando carro. Isso, continua como montadora. Não como construtora, Nós jamais vamos... Tá entendendo? Apesar de que nós tivemos aqui Gurgel e outros... Que foi detonado. Sim, porque... Não ajudaram. A grande indústria veio a pressão. Detonou. É muito complexo isso, né, rapaz? Porque... Mas eu vejo um corpo de profissionais altamente qualificados. Respeitados que você treina o cara como treinou o Capela. Pegou o Capela como estudante de engenharia, treinou o Capela para fazer a qualidade daquele setor. E depois você desmonta isso e não tem nenhuma... Você não... Qual a estratégia do país? Pois é, Capela, não estou entendendo. O que acontece? A gente Por tem diz que os caras, quando criaram o Vale do Silício lá nos Estados Unidos, exatamente para trazer as grandes cabeças pensantes do americano, a maioria não são americanas, do mundo, para poder pensar a pesquisa, pensar... Isso. É isso. No Brasil não... Rapaz, você vê, eu posso fazer, só sair um pouco aqui, mostrar. Claro, um dos programas que eu tive a felicidade de ter participado, na parte de eficiência energética, nós fizemos muito diagnóstico na indústria, setor comercial, e eu fiquei responsável por um bom tempo gerenciando um projeto de eficiência energética no saneamento, setor saneamento. Eu tenho orgulho que a gente conseguiu mudar muita coisa, tá? Porque faltava conhecimento. Tecnologia sempre teve. Por exemplo, nós começamos, o Procel criou o programa Procel Sanear, né? Até que viesse questões políticas que envolveram, que parou o trabalho que vinha sendo feito pelo Procel, nós nós participávamos de congressos, trabalhávamos via associações do setor. E é bem recebido quando vocês dão uma determinada opinião, rapaz, determinada opinião de mudança de processo, mudança de... Varia pelo seguinte, teve questões sim e questões não. Porque, por exemplo, a Eletrobras tinha o Fundo de Desenvolvimento Tecnológico, o FDT, que era um recurso não retornável para investir em eficiência energética. Aí a gente foi fazendo por vários fóruns, como estou falando, você tem 3 associações do setor saneamento. Você tem a ASEMAI, que é a Associação das Empresas Municipais de Autarquias. Você tem a AESB, que é a Associação das Empresas Estaduais de Saneamento. E você tem a ABS, que é uma transversal, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Tá? Nós começamos a trabalhar via Ministério das Cidades, que é justamente para trabalhar. Então, a gente teve essa estratégia para criar capilaridade e ter uma linha de ação um pouco mais dentro do contexto. E nos fóruns, a Eletrobras, gente, eu tenho linha de crédito para isso. Teve uma vez que a gente quase apanhou num fórum em Brasília, porque o cara chegou para dizer, vocês ficam balançando dinheiro na cara da gente, dizendo que tem dinheiro, quando a gente vai pleitear não consegue. Nós fizemos uma chamada pública de projetos de eficiência energética. E ninguém apresentou. Cara, nós montamos, junto ao Ministério das Cidades, consultores excelentes que conheciam muito o setor, montamos todo o regulamento de como tinha que ser apresentado o projeto. Cara, foram muitos projetos apresentados, conseguimos só... Eram pelo menos 10, porque era até 700 mil reais. Como muitos não pegavam 700 mil, sobrava. Então a nossa estratégia é abranger as 5 regiões do Brasil, pegando sempre uma estadual e uma municipal. Entendeu? Para tentar abranger o segmento todo. E o cara veio dizer pra gente que, antes na reunião, dizendo que a gente dizia que tinha dinheiro, mas nunca liberava, sempre reprovava os pleitos. E a gente fez provar para eles que eles não sabiam pedir o dinheiro. Tá entendendo? Mas isso é comum, né? Infelizmente, isso é comum, então, por falta de não havia qualidade estudo técnica, justo, é isso que eu estou lhe falando. Então, tinha como é que tecnologia... a Light pode viver sem pesquisa? Você acha que pode? Não tem como. Você acha que a Light só vai ser uma cobradora a vida toda cobrando... Vai botar automação para fazer cobrança,
à distância e vida que segue. Tá entendendo? Então, você tem produtos novos, você tem uma série. Como é que a gente chega no pré-sal? Não é com pesquisa? A Petrobras é um caso à parte. Eu sei, mas não, eu estou te perguntando. Exemplo, não é? Com certeza. Exemplo. O Brasil é pioneiro no mundo em águas profundas e pré-sal. É respeitado no mundo. Como é que um governo pode adotar uma política pública, não é com pesquisa? Sem dúvida, tem que se basear nela. Tem que fazer uma pesquisa para poder adotar. Você manda profissionais para o exterior para ter intercâmbio, para ver o que vocês estão fazendo aí fora. Tá entendendo? No processo sanear, a gente começou... outro produto que foi do processo sanear, os laboratórios de eficiência energética e hidráulica em saneamento. A Eletrobras pegou um recurso desse FDT e tinha dinheiro para construir, até porque o Brasil é muito grande, então eu não posso ter um laboratório para atender o país inteiro. Então qual foi a estratégia? Eu vou criar um laboratório por região inicialmente. Vamos fazer 5 pilotos. Tá? Então buscamos universidades federais que tinham já trabalhos na área de hidráulica e fomos conversar com a universidade. Há interesse? Então eu vou usar o da Paraíba, que é o carro-chefe. A Universidade da Paraíba é um exemplo maior, que é de dar orgulho de ser brasileiro. Tá? O Nordeste é bom, o Ceará é bom. Em todas as áreas, você vê na cultura, na política, na arte, você vê tudo, cara. Mas aí lá na Paraíba, o que foi acontecer? O que acontece? O professor Heber Pimentel, que é o coordenador de lá, ele encarou de frente, teve muito problema interno. Nós tivemos que fazer reuniões com reitores, porque você sabe que a universidade, o laboratório é do professor, o laboratório é meu, carrego a chave dele, só entra lá quem eu quero. E esse laboratório de eficiência energética, hidráulica e saneamento é uma área multidisciplinar. Você tem hidráulica, você tem mecânica, você tem elétrica, você tem eletrônica, você tem parte de automação. Então, você tem expertise distinta, tem que trabalhar em conjunto. Então, nós fizemos reuniões com o reitor e falou, querido, olha só, você vai ter que juntar a equipe aqui, não tem esse papo de trabalho separado, não. É um trabalho conjunto aqui, é multidisciplinar. Então, o que esse dinheiro serviu? Nós juntamos com todo mundo, discutimos, foi criada uma bancada fixa, que não dá para você construir um modelo reduzido de uma empresa de saneamento, porque, cara, um lugar tem um relevo mais acidentado, outro menos, então... O Brasil é um país de características... Então nós tínhamos que montar um modelo que tivesse o que acontece. Então eu tenho... De que se define uma extensão completa do circuito de um sistema de saneamento básico, de abastecimento de água? Eu tenho lá ou um poço, e eu queria só comentar rapidamente sobre a questão de poço. Eu tenho captação de água bruta, que pode ser de um rio, de um lago, de um poço, não é isso? Eu pego essa água bruta, jogo para uma estação de tratamento de água. Ali eu tenho produtos que são agregados para flocular, para começar a agregar os sólidos que tem na água de sujeira. Depois vou passando por fases. Depois eu filtro, deixo só a água e aí eu trato com produtos químicos. Tem um tempo de detenção, isso é importante, para depois distribuir. Dá até para fazer analogia com o setor elétrico, tá? E você distribui. Quando eu distribuo, eu jogo para os bairros, geralmente para um reservatório elevado, que é por gravidade distribuir. E eu tenho, ao longo do tempo, dependendo da necessidade, eu boto um booster, que é um repressurizador da linha, para a água poder chegar mais à frente. Já começa um problema que, como você sabe que não tem planejamento urbano, então... O cara quer ser candidato a vereador, bota a comunidade ali, que precisa chegar água lá e puxa. Isso é outra coisa que dificulta. Mas vamos, com o que nós temos que trabalhar. Então, esse laboratório, o que tinha essa bancada fixa, que tinha essa demonstração. Então, o que acontece? O que era no passado? Eu ligo as bombas e jogo água, tá? Para mandar para os bairros. E aí, pelas adutoras. Tem que mandar mais água ou tem que mandar menos água? Como é que eu variava isso? As bombas estão lá funcionando, eu abro ou fecho uma válvula, ou seja, eu tenho um motor consumindo 100% lá e crio uma perda de carga no sistema para poder gerar. Isso é perda. Isso é perda. Então, você pega e pode botar um inversor de frequência ali, que logicamente tem uma faixa de utilização, não é qualquer rotação, que você vai trabalhar a rotação do motor, varia a frequência de 60 Hz, vai baixando, você trabalha a rotação do motor e essa rotação do motor vai variar a vazão de água. Então você já tira essa perda de carga, então você está economizando energia.
Tá? E aí vai. Tá? Então, para que serve isso? E eu tinha uma chamada bancada móvel. O que é bancada móvel? É um conjunto de equipamentos para ir para o campo. Então, o Leite da Paraíba, ele tem a função de, para os alunos que, como começou a se investir, voltou a investir em saneamento, quando terminou o Planasa nos anos 70, as universidades deixaram de ter engenharia sanitária. Começou você não ter formação nessa área. Precisa retomar isso. Então, para ajudar os alunos de graduação, mestrado e doutorado, tem uma bancada onde ele pode desenvolver estudo. E eles vão para campo, pegar para as empresas da sua região, vocês estão precisando de um trabalho, vão fazer um estudo? O que está acontecendo aí? Vão lá e fazem um diagnóstico, cara. Foram desenvolvidas metodologias de diagnóstico. Tá? O cara faz um estudo e eu não preciso trabalhar a empresa toda, eu posso pegar um setor. Você está entendendo, Marcão? Capela, deixa eu te falar. Então, isso foi um ganho miserável. Não, só complementando rapidamente, que eu vou lhe falar porque que eu puxei para a Universidade da Paraíba. Outras funções, essas universidades tinham que gerar papers, ter bolsistas, gerar papers, participar de congressos, para difundir o trabalho e gerar publicações técnicas. Cara, a Universidade Federal da Paraíba, teve algumas outras que também fizeram isso, mas ele é o carro-chefe. Desenvolveu, por exemplo, um livro de bombas, que o livro de bomba convencional que você compra no mercado fala de bombas. Mas eu tenho um conjunto motobomba, que eu tenho um motor ali agregado. Esse livro trouxe isso. Ok? Ele não trabalha só a bomba, ele trabalha o conjunto motobomba. É um livro que trata disso, já evoluiu, tem o EPANET, que é um software gratuito, que era americano, que a Universidade da Paraíba, o professor Heber, traduziu para o português, também se usa, para você trabalhar otimização de rede de distribuição. Você pega nós em pontos estratégicos e faz simulações e você vê qual é a melhor estratégia de fluxo de água para você distribuir. Tá? Livros publicados pela Universidade da Paraíba, dessa área, são usados como livro didático pela Universidade de Coimbra, querido. Da graduação. Sim. Olha a evolução do trabalho, você está entendendo? E essas ferramentas não tinham no setor. E aí são cursos que são feitos ao longo do tempo pelo país. Então isso mudou muito o perfil. Disseminar conhecimento, sabedoria e intelectualidade. Você vai disseminar. Infelizmente, essas coisas não são de conhecimento. Deixa eu te perguntar uma coisa, mundo. Nós estamos terminando o tempo aqui, ficamos 1 hora aqui, praticamente já está rápido. Né? Deixa eu te falar aqui. Capela, eu estava conversando outro dia com o pessoal da Associação das Empresas de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro, e aqui nós cada dia formamos menos engenheiros no Brasil. O professor Vanderly esteve aqui, e é um especialista nessa área de acompanhamento de graduação, okay. E ele disse que nós estamos formando 88 mil engenheiros, 88 mil. Baixamos muito, de 129 mil, 130 mil, estamos formando só 88 mil. Capela, eu falei para ele o seguinte, olha, tendo em vista essa informação do professor Vanderly, eu acho que as empresas, num tempo, vão ter que recontratar esse pessoal acima de 50, 60 anos, que tem experiência, porque para formar um engenheiro com experiência, você precisa no mínimo 10 anos. 5 de estudo e mais pelo menos uns 5 ou 6 para poder. Sim. Você acha que, como é que está essa história? Quer dizer, o CEPEL tende, do ponto de vista de entrada de gente nova para retomar esse tipo de trabalho, tende a ser eliminado do processo, o CEPEL como centro de pesquisa? Você acha que isso é uma coisa... Vou tentar ser o CEPEL, passos largos, ele vai a uma não sei se é falência, aí não existência. Extinção, né? Extinção. Olha, Marco, eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe que isso... centro de pesquisa... O Darcy Ribeiro falando que a educação no Brasil, a destruição da educação no Brasil não é aleatório, tem um projeto de destruição. Eu não estou aqui dizendo que uma fábrica que produz um determinado tipo de equipamento não tem estudo, não tem evolução. Pelo amor de Deus, eu não estou cometendo um crime desse. Porém, você tem trabalhos pré-definidos. Então, o cara que vai trabalhar ali, ele vai poder ter outras histórias, mas ele já tem uma coisa preparada que ele vai engajar naquilo ali. Num centro de pesquisas, como o CEPEL, que é onde eu trabalhei, que eu posso falar, cada projeto novo é um estudo novo. Então, a bagagem que eu adquiri em outras situações, eu posso agregar para cá.
E era uma coisa que muitas vezes, por muito tempo eu reclamei do CEPEL, que eu dizia, o CEPEL não conhece o CEPEL. Então, às vezes, uma ideia que podia implantar, que o chefe lá de uma determinada área de pesquisa diz que não pode atender, poderia, porque se ele soubesse que existe uma outra área, de um outro departamento que faz um estudo tal, que eu poderia agregar aqui e trazer conhecimento, eu não faço isso. Eu não consegui trazer essa ideia para se oficializar dentro do CEPEL. Houve algumas tentativas, mas a área de pesquisa sabe que é um troço meio complicado. Como eu estou falando de universidade, eu estou meio que falando isso, que existe muita vaidade e aquela coisa, né? Mas não havia uma política para isso. Por exemplo, eu te falei, o CEPEL tem um sistema aberto de gerenciamento de energia, o SAGE, que é usado pelo ONS para operar, tá? Só que eu propus na época levar essa ferramenta computacional, que acho que chamar de ferramenta computacional é até pouco, tá? Até minimizar, mas para que seja bem simples o entendimento, para fazer um piloto para o saneamento quando a gente estava falando de automação. Não que a gente queria vender o SAGE, porque o SAGE seria um foguete para quem precisa de um estalinho ali para brincar. Não estou cometendo uma aberração dessa, seria até muito caro. Mas era um projeto consolidado e já estava pago. Mas qual era a ideia? Vamos fazer um piloto para as pessoas entenderem e fazer demonstrar, olha como é que funciona, olha como é que é importante fazer para outros. Porque o bacana da eficiência energética é que eu faço um trabalho aqui que eu remodelo e torno ele mais eficiente, o ganho que eu tenho aqui, eu posso pegar esse dinheiro e usar ele para ganhar na outra parte ali também, eu vou fazendo isso aos poucos. Mas a eficiência energética não é isso? Você vai ter eficiência energética para você investimento. No começo, quando teve algumas fases essa questão de eficiência energética. Primeiro, quando a ideia chegou no Brasil, traduziram ao pé da letra o que era eficiência energética lá fora, que era Energy Audit. Aí chegaram aqui, auditoria energética. Pô, cara, tu chegava na empresa, vem cá, eu queria propor uma auditoria energética. Auditoria aqui na minha empresa não, vai embora, sai daqui. Auditor aqui, não era auditoria, a gente queria fazer um diagnóstico. Para tornar a empresa mais eficiente. Até o termo começou ruim na época, tá? Então, isso é um processo. E você tem que saber como lidar e como encaminha. Eu vejo, entendeu? Capela, está terminando, eu não vou poder ficar muito tempo, mas eu queria que você falasse o seguinte: nós não temos um Ministério de Ciência e Tecnologia. Temos. Né? O CEPEL não podia ficar mais na ciência e tecnologia, não? Ou ele mesmo está não encaixado? Ia ter verba para sustentar o laboratório. É uma coisa sazonal, você não ia ter dinheiro para sustentar. Você está entendendo? Esse é o problema. A minha esperança, como não estou dizendo que foi o que trouxe essa ideia, não. Mas eu me agarrei nela. Dentro da situação atual do país e do que veio acontecendo nos anos 2000 para cá, até pouco tempo eu saí em 2024 do CEPEL, e como eu estava falando da questão da experiência importante, o pessoal todo antigo, para concluir até aquela tua pergunta, saiu do CEPEL, então você perdeu a memória, não houve passagem de conhecimento. Por isso que eu ia falar. Não houve passagem de conhecimento. Isso é uma perda, isso aí é uma lacuna. Do mesmo jeito que o doutor, quando a gente estava lá no início, falou do doutor Zabludovski, que te passou conhecimento, sim, você deveria ter passado, obrigatoriamente, você deveria ter passado para alguém também. Você está entendendo? Deveria ter dado um livro a uma pessoa, em inglês ou alemão, como ele fez. Tá entendendo? E agora o garoto com certeza falaria em inglês, que você não falou, e teria mais habilidade, mais acesso. Justamente. Então, o país só perde com isso. Entendeu? Só perde com isso. Então, qual era a intenção? Levar o CEPEL para dentro da Petrobras. Por quê? A Petrobras, por exemplo... Trabalha com pesquisa o tempo todo. A Petrobras trabalha com pesquisa o tempo todo. Vamos ser francos. O CEPES mais novo que temos lá no fundo, que é em frente ao CEPEL, você tem um laboratório lá que é um ovoide que tem, não chega a ser uma esfera, um ovoide. Você tem um laboratório lá com realidade virtual, é um troço assim de primeiro mundo. Você faz simulações ali tremendo. Você tem um outro laboratório que é o laboratório de ondas, né, que isso influencia também, além de navios, em plataformas também, que você tem navio em plataforma e tem na plataforma fixa. Então, você desenvolve vários estudos ali. Entendeu? Então, a Petrobras quis pegar na bacia de Campos, por exemplo, pegar as plataformas e integrar a questão de energia para eles. De repente, numa delas, eu tenho uma geração ali e distribuir para as outras, fazer uma geração distribuída entre elas ali. Começou a fazer uma série de projetos desenvolvendo junto com o CEPEL.
Então, eu acho que uma alternativa poderia, até nessa questão de transição energética, a Petrobras entrou pesado nisso, levar o CEPEL. Para mim, a solução para o CEPEL seria levar para dentro da Petrobras. Ô, Capela, Paulo Capela, eu queria te agradecer, foi uma honra para mim. Uma honra é para mim aprender, é uma honra para mim aprender, ouvir você. Eu espero que eu esteja à sua altura das perguntas e das intervenções para poder ajudar eu ia falar uma palavra, não vou falar salvar. Ajudar a gente consolidar cada vez mais a política de pesquisa no Brasil. E aí o CEPEL está junto com essa política de pesquisa, com a política de mineração, com a política. A gente parar de ser só, como diria o outro, nós somos só o montador. Né? E que fique bem claro que eu não estou falando que não tem que ter renovação. Não, que é isso. Não, mas tá longe. Você precisa ter transição. Porque os alunos, as tecnologias vão evoluindo, então o que nós estudamos na nossa época, com certeza, hoje tu se ensina outras coisas. Então, esse conhecimento da bagagem do que o antigo tem. Continua com o jovem você vai somando, com cara. grande possibilidade de você melhorar muito. Desculpa, deixa eu falar uma última coisa. Teve uma situação muito pitoresca que eu fiquei assustado e fiquei feliz. Não estou querendo aqui fazer vaidade, nada disso não. Eu estou dizendo coisas que aconteceram. Claro. Desses projetos de equipamentos, que os equipamentos que eu usava, aparelho de aspersão, câmara de poeira e outros equipamentos, eu acabei projetando lá pra gente. Os outros acabaram sendo comprados equipamentos que tinham importados e foram trazidos do exterior. O que acontece? Eu tinha um ensaio de aspersão de água, onde eu tinha uma tubulação que tinha que ficar oscilando a 60 graus para cada lado em relação ao eixo vertical. Então, eram 120 graus de oscilação, de varredura. E a norma dizia que eu tinha que ter, para equipamento que fosse grande, que não desse para abranger tudo, e ter uma mesa rotativa para esse equipamento girar e garantir que... E aí, a estratégia, então, Jorge, nós não vamos fazer isso. Eu falei, então, Jorge, vai ser o fim do mundo. E a norma dizia de um volante do técnico ficar para lá e para cá. Pelo amor de Deus, querido, ninguém merece. Ficar 2 minutos e o cara tinha que garantir que eram 2 segundos de varredura. O cara não ia conseguir manter isso, é humanamente impossível. Eu falei, eu posso automatizar isso? Ele pode. Eu tinha aprendido na faculdade uma matéria que me ensinou a construir um quadrilátero de manivela. Vou dizer aqui, por exemplo, o limpador de para-brisa do carro. É o movimento circular contínuo, que é o motorzinho lá, com circular alternado. As paletas ficam para lá e para cá. Então, dependendo de cada... E você tinha uma dessas 4 hastes, ou 2 delas, eram imaginárias. Porque a distância entre a parte superior das pás e a distância entre cada eixo que fazia as oscilares era imaginário, não existia a haste ali, mas era um quadrilátero. Né? E a outra foi um analisador de gás, que o Dr. Jorge, com a visão dele alemã, da época dele, ele parecia um microfone sem fio daquele normal. Né? E ele chegou, a gente tem que produzir isso aqui. Seu projeto isso aqui para mim. Aí mostrou só que eu tinha um pedaço de um tarugo de 2,5 polegadas de teflon, e que eu pensei, bom, o gás passa por cima, eu tenho um display. Então, onde eu tenho passagem de gás é na parte inferior. Então, eu pego isso, faço um rebaixo para poder encaixar aquilo ali. Lá embaixo, como ele era chanfrado a parte inferior dele, eu boto um ringue ali, pego 4 parafusos, boto inserto metálico, boto 4 parafusos de trava e também faço inserção de duas conexões para fazer a ligação do gás de entrada e saída para passar e liga as mangueiras e vai embora. E pendura aquilo ali. E o dele era um invólucro que cobria tudo, fazia um cantil ali, vamos dizer assim, grosseiramente falando. Era uma garrafa que eu condicionava aquilo. Aí quando ele me entregou o projeto, aí eu com medo, com vergonha, pô, cara, eu não estou dizendo desmerecer, pelo amor de Deus, aquilo era um gênio, cara. O Dr. Jorge era um gênio. Só que cada um tem uma ideia diferente, né? Doutor Jorge, eu posso mostrar uma coisa para o senhor? Depois não. Eu projetei isso aqui. Eu pensei nisso aqui, o que o senhor acha? E quando ele olhou, esquece o meu, faz o teu. Foi que isso? Faz o teu, esquece o meu, me dá aqui de volta, esquece, faz o teu. Assim, sabe? Então, por isso que num trabalho, nem o estagiário você pode desmerecer a posição dele, cara. Tome cuidado, porque ele pode você está vendo esse teu microfone. Uma ideia melhor. Você está vendo o teu microfone de um lado, eu estou vendo de outro. A gente está vendo coisas de ponto de vista diferente. Então tem que respeitar às vezes, entendeu? Estou dando um exemplo por causa disso. Obrigado, foi um prazer imenso tê-lo aqui. Todo meu, Marcão. Obrigado. Felicidade. Eu gosto muito de você com essa defesa que você tem
pelo CEPEL, entendeu? É aquela história do Zagallo, do amarelinha, quando a gente veste amarelinha, o Zagallo é que falava isso, né? A gente tem que transformar. E você é o cara que veste a camisa do CEPEL há muitos anos Foram 40 anos, cara. Com a defesa intransigente daquilo, e eu acho que é uma defesa brilhante. Lamentavelmente, pesquisa e pesquisador no país não é um cara que tenha algum tipo de... Valor até tem, mas não tem de um tipo de como é que chama? De investimento, né? Não tem. Não tem um investimento na questão da pesquisa e tal. Isso não é. Não é, não. Porque em vários setores da economia brasileira não tem pesquisa. Não sei. Capela, um abraço. Desculpa alguma coisa, alguma pergunta mal feita minha, porque de alguma maneira eu não sou... Estou longe de ser uma pessoa que entenda sobre CEPEL, mas queria ajudar, de alguma maneira, a gente trazer aqui a palavra do pesquisador que foi você por 40 anos, representante do CEPEL, para a gente mostrar a necessidade que tem valorizar esse tipo de performance. Marcão, eu que agradeço. Eu volto a dizer, para mim, estou muito honrado de estar aqui contigo. Falar do CEPEL para mim realmente é maravilhoso, porque foi a minha casa há 40 anos, foi onde eu nasci como profissional e tive o privilégio de ter trabalhado com o Jorge Zabludovsky na vida, sabe? E com a bagagem que ele tinha, sabe? E com os colegas que eu trabalhei ali dentro, as pessoas que eu conheci, e as oportunidades que eu tive pelo mundo aí com eles também. Eu lembrei do seu pai, quando você falou que, olha, eu fiz assim, que você, quando a gente começou essa conversa 1 hora atrás, aí você falou assim, não, meu pai era o cara de fazer trabalhos manuais, ele pegava, consertava relógio, fazia. Capela, um abraço, felicidade, boa sorte, obrigado, desculpa alguma coisa, tá bom? Obrigado, eu que agradeço.